Olá a todos, somos o grupo de Engenharia da Computação da Univesp. Esse projeto apresenta o desenvolvimento de um sistema IoT para controle de temperatura em clínicas. O foco é garantir a estabilidade térmica em ambientes críticos, como armazenamento de insumos sensíveis, utilizando monitoramento contínuo e automação. O controle de temperatura em clínicas é essencial para a conservação de medicamentos, imunizantes e equipamentos. Falhas nesse controle podem comprometer sua qualidade e gerar riscos operacionais. O problema central é a falta de monitoramento contínuo e automatizado. Soluções manuais são suscetíveis a erros, atrasos na detecção de falhas e ausências de registro confiáveis. O nosso objetivo foi desenvolver um sistema IoT integrado de baixo custo, utilizando o microcontrolador capaz de monitorar e controlar a temperatura em tempo real, com envios de alertas e registro histórico de dados. O foco técnico está na arquitetura multitarefa e no protocolo de comunicação, garantindo que o sistema não apenas monitore, mas atue fisicamente de forma redundante e automática. No processo manual de coleta de dados, o desvio térmico muitas vezes não é detectado. Sem visibilidade contínua, ocorre a quebra da estabilidade química do insumo, resultando em riscos à saúde pública. Processar essas informações permite a visualização remota e automatização das ações corretivas quando necessário. O projeto seguiu 6 etapas, desde o levantamento de requisitos com sensores DHT11, passando pela definição de uma arquitetura multicamadas, até a construção de um firmware em C++. Integramos o broker Adafruit para a visualização e finalizamos com testes de estresse térmico, consistência e tempo de resposta. Ao compararmos os modelos, a governança IoT transforma o monitoramento em algo contínuo e invisível. O tempo de reação passa de tardio para imediato, através do acionamento local via relé. Isso reduz o risco operacional e falhas humanas e aumenta a confiabilidade do controle térmico e a rastreabilidade dos dados. A solução altera o paradigma de rastreabilidade. Em vez de amostragem por turnos, temos coleta em tempo real. Os registros não são mais em papel, mas em um histórico mutável na nuvem com formato JSON, permitindo prevenção ativa de falhas via triggers automatizados. O projeto se baseia em conceitos de Internet das Coisas, onde dispositivos físicos conectados coletam e compartilham dados em tempo real, permitindo tomada de decisão automatizada. A placa ESP32, escolhida por seu processamento dual-core, Wi-Fi nativo e frequência superior ao RWE. Utilizamos o sensor DHT11 para a telemetria de temperatura e umidade, um display OLED para feedback local e um relé que controla um motor, simulando um sistema de refrigeração. Um capacitor foi adicionado para estabilização elétrica e filtro de ruído. O hardware inclui sensores de temperatura e um microcontrolador responsável pela coleta e envio dos dados. A escolha priorizou baixo custo e confiabilidade. A arquitetura é dividida em 3 camadas. A borda, composta por sensores, onde o ESP32 roda o FreeRTOS para processar dados locais. O transporte, a comunicação com o servidor, utilizando o protocolo MQTT, leve e assíncrono. E a aplicação, que consome esses dados via dashboard web e APIs de notificação para visualização. Os dados fluem do ambiente físico até o usuário final. Foi criado um ecossistema de resposta rápida. Se a temperatura ultrapassa o limite de 25 graus, o broker aciona a integração com o FITTT. Isso dispara automaticamente um e-mail corporativo e uma mensagem via Telegram através do Call Me Bot, contendo os valores exatos e o status do sistema. Para evitar falhas, usamos computação escalável com o FreeRTOS. Dividimos o firmware em 2 tarefas independentes. A tarefa A atualiza a interface local e o status do IP, enquanto a tarefa B gerencia o sensoriamento e a publicação dos dados da nuvem. Oferecemos redundância total. Na visão global, usamos o Adafruit para análise histórica de longo prazo. Simultaneamente, o ESP32 hospeda uma interface HTML e CSS local. Isso significa que mesmo se a internet da clínica cair, o gestor ainda consegue controlar o motor e monitorar a temperatura via rede local. O dashboard SysMed permite um acesso universal. Formatamos os dados brutos do broker para uma visualização clara do status do motor e das variações térmicas, integrando a automação de resposta crítica configurada. O papel da borda com o FreeRTOS permite que a leitura do sensor e o acionamento do relé ocorram de forma simultânea. Essa autonomia local é fundamental, pois a segurança do insumo não pode depender exclusivamente da conectividade externa. O transporte via MQTT é ideal para o IoT por ser um protocolo de baixa largura de banda. O modelo Publish Subscribe reduz o consumo de recursos da ESP32, enquanto o Adafruit atua como um nó central para a distribuição das informações. Quando a temperatura atinge o set point de 28 graus definido pelo usuário, o ESP32 identifica a perturbação no ambiente e aciona instantaneamente o relé. O motor de refrigeração é ligado até que a leitura retorne à faixa segura. Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui quero mostrar para vocês como é que foi construído, desenvolvido a parte do nosso projeto integrador e que consiste em um controle de temperatura e umidade
em um ambiente onde seja um local de hospitalar ou de medicamentos, farmácias. Aí vou dar um zoom aqui, chegar mais perto para ver para vocês o display OLED, onde a pessoa vai estar verificando, né, o tempo real, como é que está a situação do ambiente a ser controlado. Aí, nessa parte da placa aqui está o nosso sensor de temperatura, DHT11, e fazendo a atuação do controle potência. Temos aqui 2 relés no módulo, unido ao módulo, relé de 5 volts. Vamos imaginar que isso aqui é uma contatora que faz um acionamento de uma ventilação, de um ar-condicionado, né? Vai controlar tudo a questão do ambiente. Aqui tem 2 relés que é possível controlar a umidade. Vamos imaginar que aqui esteja ligado um umidificador de ar, né? Um difusor. Demonstrando aqui onde está a nossa placa ESP32, ela que faz todo o controle da parte aqui da lógica, da programação do circuito. Gente, agora eu vou mostrar para vocês a parte funcional. Aqui está o controle web, onde tem uma interface que faça o monitoramento e controle. Aqui a gente está vendo temperatura e umidade, status do motor e o set point que vai ser controlado. Vocês podem ver que está a mesma coisa aqui. E também vocês vão poder ver os dashboards com gráficos no painel, demonstrando aqui que você também pode visualizar o status do ambiente que está sendo controlado. A parte aqui de temperatura em graus Celsius, o status do motor, se ele está on ou off. Isso daqui ele não pode ser controlado, pois não tem essa função no código. Lembrando que o código aqui, ele está no limite máximo da memória flash e RAM desse ESP32, sendo possível expandir com uma outra ESP, mas aí já é um assunto mais delicado que tem que ser tratado em outra situação, como melhoria, né? E o funcionamento básico é isso aqui. Ela está sendo atualizada a cada 2 a 3 segundos, mas eu retirei essa parte de milha aí, que era o que estava atrapalhando por enquanto. Vou fazer aqui a alteração do set point, vocês vão ver na prática aqui, através desse slider aqui, como o controle vai ser feito, tá? Vou diminuir um pouquinho, ele está em 22, acho que eu diminui um pouquinho mais. Nem já começa a funcionar. Nosso ambiente está sendo ventilado, né? Está sendo controlada a refrigeração. Agora vou fazer a alteração do set point aqui, aumentar mais um pouquinho, e o motor vai automaticamente desligar. Aí no caso é uma melhoria que foi feita no nosso projeto para poder fechar toda a parte lógica operacional. Esse aqui eu não falei sobre ele ainda, nosso motorzinho de 5 volts DC. Lembrando que toda a parte aqui da lógica é 5 volts, até mesmo os relés, exceto o DHT que é de 3.3 volts. Coloquei também aqui um capacitor cerâmico com um diodo flyback para dar uma protegida no circuito para não ter retorno elétrico, e um capacitorzinho aqui também para estabilizar. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui agora, tá bom? Vou mostrar para vocês a parte aqui da lógica da aplicação, feita no Arduino, do IDE. Aqui tem a parte do HTML, a estrutura que não tá tão completa, né? Porque senão iria estourar toda a parte da programação aqui, poderia dar um bug, pois era o que estava acontecendo. A parte de interface web, onde está tendo a lógica de controle, também está sendo feito aqui. A parte do MQTT, o set point, né, os condicionais no void. Essa parte aqui interessante, que foi colocada as questões tudo em milis, né, pois o delay não estava atendendo tanto o Adafruit quanto a parte web. Aí foi feita essa última alteração aqui, compilou de boa. E aqui na parte do monitor serial, indicando a temperatura real, né. E é isso, pessoal. Vou mostrar aqui em cima as bibliotecas que estão sendo usadas e as contas, né. Importante que tem que estar a chave da Adafruit aqui para funcionar, né, a parte do monitoramento lá, né, pelo MQTT Broker. Vou mostrar aqui depois. Então é isso. Essa parte aqui você consegue monitorar em qualquer lugar, não precisa de uma rede local, né, tá no mesmo mesma Wi-Fi. E já aqui você está na mesma rede, mas vai conseguir controlar. Além do controle, o sistema gera inteligência e fornece indicadores de conformidade térmica essenciais para certificações de qualidade. Há rastreabilidade com timestamps, elevando o padrão de governança da clínica. Concluímos que o protótipo funcional provou que hardware de baixo custo é viável, eficiente e pode entregar alta segurança clínica. Como próximos passos, planejamos migrar para nuvens empresariais como o AWS para latência zero, incluir sensores de abertura de portas e implementar criptografia de ponta a ponta no transporte de dados. Obrigado.